Bom, então vamos falar hoje sobre os cistos odontogênicos. Essa aula ela é muito grande, então a gente vai dividir ela em 3 aulas: os cistos odontogênicos, os cistos não odontogênicos e os tumores odontogênicos. Bom, o que são cistos odontogênicos? Os cistos odontogênicos, eles vão ser lesões que afetam geralmente os ossos, né, maxila, mandíbula, ou até mesmo ossos como o iode, ou então ela pode afetar até mesmo partes interiores dos dentes, como a polpa, como a raiz, em que nós vamos observar a partir desta aula. Bom, os cistos odontogênicos, eles são caracterizados, né, por poderem mostrar alterações em que afetam um lado do dente ou um lado da cavidade oral e outro não. Ou seja, essa lesão ela pode ser muitas vezes unilocular, afetando só um lado, né? E isso pode causar algumas assimetrias faciais. Esses cistos odontogênicos, né, específicos, eles vão se originar das estruturas que dão origem ao dente, como o epitélio reduzido do órgão do esmalte, os remanescentes da lâmina dentária, e vocês vão ver isso a partir desta aula. Então, aqui a gente tem alguns tipos de cistos, né, que a gente vai estudar: o dentígero, o radicular, o periodontal lateral, de erupção. Então, como é diagnosticado, né, como eu consigo identificar qual é o tipo de cisto que eu tenho? Bom, a maioria das vezes, esses cistos, eles são identificados por exames de rotina. Muitas vezes, né, a maioria dos casos é por exames radiográficos, em que o paciente vai tirar uma radiografia de outra coisa e acaba tirando, né, do cisto, por exemplo. Ele vai lá e tira uma radiografia para colocar um aparelho ortodôntico, porque lá na radiografia o dentista, né, observa que ele, na verdade, além de precisar colocar o aparelho ortodôntico, ele também vai precisar fazer um tratamento, né, para cuidar do seu cisto. Então, ele é diagnosticado por exame clínico, por exame radiográfico e também por exame histopatológico, né, que é chamado de padrão de ouro, porque ele que é o único que eu consigo identificar qual é o tipo de cisto, né, por um estomatologista. Então, vamos lá falar sobre os cistos odontogênicos, que são classificados em 2, os inflamatórios e os de desenvolvimento. O primeiro cisto que a gente vai estudar vai ser este cisto, certo? Que ele é o mais frequente de todos. Ele vai estar, né, em cerca de 20 a 30% dos casos, né, de acordo com o Neville. E ele é muito fácil de ser identificado, né, por exame radiográfico. Ele vai se desenvolver pelo acúmulo de fluido, né, que vai estar entre o epitélio reduzido do esmalte e entre a coroa do dente. E esse cisto, ele vai ter uma origem no epitélio reduzido do órgão do esmalte. Bom, ele apresenta-se como uma lesão radicular, certo? Com uma margem radiopaca. E ele vai afetar mais os homens, entre 10 e 30 anos, né? E é nessa faixa etária também em que é muitas vezes descoberta essa doença. Bom, eles são pequenos, eles têm característica assintomática, ou seja, são indolores. Eles têm um crescimento muito lento e, a depender, né, do tamanho desse cisto, ele pode ocasionar assimetria facial. Além disso, quando esse cisto, né, que ele geralmente afeta os terceiros molares inferiores, né, principalmente na maioria dos casos, ele se inclina, né, no dente vizinho, ele pode afetar e ocasionar, né, uma reabsorção radicular. Então, esse é o cisto dentígeno. Em relação a umas características histopatológicas dele, ele apresenta, né, uma cápsula fibrosa colagenizada, né, que apresenta o desenvolvimento dessas cristas epiteliais, apresenta células mucosas, né, células colunares e também, né, o epitélio reduzido do esmalte. Então, o epitélio dele é o epitélio reduzido do esmalte. Em relação ao tratamento, ele é um tratamento, digamos, que seja simples, né, uma simples enucleação, mascularização, né, a depender do caso, a extração do dente que foi envolvido. Vamos falar agora sobre o cisto de erupção. O cisto de erupção, ele é uma tumefação mole e translúcida, né, que ela, digamos, né, que ela é parecida com o cisto dentígeno e ela recobre a coroa do dente. O cisto de erupção, ele afeta principalmente o incisivo central superior, certo? E esse cisto, ele dá, maioria das vezes, em crianças, né? Em crianças de 4, 5, 6, até 10 anos, pode dar esse tipo de cisto. Bom,
O cisto dentígero, que é análogo ao cisto de erupção, ele tem uma característica diferencial, pois o cisto de erupção, ele apresenta-se nessa região aqui, como podemos observar, rocheada. E essa região aqui rocheada significa que há trauma na sua superfície. Ou seja, esse trauma, ele é como se fosse uma quantidade de sangue, né, que foi armazenada, né, aqui dentro do fluido cístico. E aí ela traz nessa coloração azul ou até mesmo marrom, né, rocheada ao tipo de cisto. Bom, esse cisto, né, como eu disse anteriormente, ele afeta mais os incisivos centrais, mas ele também pode afetar o primeiro molar superior. Ele dá, né, em mucosa gengival e quando eu tenho um trauma, ou seja, vai ter sangue. Então, o tratamento dele ele é muito comum, né? Eu faço uma excisão cirúrgica quando é preciso, porque na maioria das vezes não precisa de tratamento na maioria desses casos, né? Ele tem uma erupção espontânea. Mas se o cirurgião dentista vê que tem tempo que tá fazendo e não tá saindo, ele vai lá fazer uma simples excisão cirúrgica, né? Que vai sair um pouco de sangue. E aí essa incisão pode ser por meio de uma olotomia ou até mesmo uma olectomia, né? A depender do caso. Cisto ceratogênico. Bom, o cisto ceratogênico, ele vai ser outro tipo de cisto que alguns cientistas, né, alguns patologistas não consideram ele como um cisto, e sim como um tumor. Pois esse tumor, esse cisto, ele surge, né, a partir dos restos celulares ou os remanescentes da lâmina dentária. E ele é classificado, né, como uma neoplasia cística benigna, ou seja, neoplasia, né, pode ser um tumor. Bom, o cisto ceratogênico, ele tem alguns fatores que são importantes no seu desenvolvimento, como os inertes do epitélio ou até mesmo uma atividade enzimática na cápsula. E esse cisto, ele tem, né, entre 3 a 11% de todos os cistos, ou seja, de todos os cistos, é como se o ceratogênico ele fosse o segundo mais comum, digamos assim. Eles têm característica assintomática, eles podem ser de crescimentos variáveis, né, ou seja, eles podem ser pequenos, eles podem ser grandes, e eles se assemelham muito, né, ao cisto periodontal lateral. Bom, esse cisto, quando ele apresenta-se sendo sintomático, ele mostra-se com uma dor, com uma tumefação. E aí, isso faz com que ele haja, né, por conta desse sintomático, ele afeta mais os dentes posteriores, principalmente os molares inferiores. E ele afeta mais os homens, né, entre 10 e entre 40 anos. Bom, o tratamento desse cisto, a gente faz, né, uma enucleação com uma curetagem. Então, esse cisto aqui, na maioria dos casos, não precisa de extração do dente. É claro, né, que deve depender de cada caso. Características histopatológicas, ele apresenta o epitélio escamoso estratificado, com 6 a 8 células de espessura, certo? Apresenta uma cápsula delgada, enucleada, células epiteliais paraceratocíticas achatadas, né? E eles são muito importantes, né, as suas características histopatológicas, porque elas apresentam cordões ou ilhas satélites. E essas ilhas satélites de epitélio odontogênico que dá a sua característica, né, de ele ser um tumor, digamos assim. Daqui a gente pode observar nessa grande área, né, aqui localizada, né, dos remanescentes da lâmina dentária. Cisto ortoceratinizado. O cisto ortoceratinizado, ele é um cisto que vai apresentar um revestimento epitelial ortoceratinizado, ou seja, esse cisto ele é bem ceratinizado. Então, quando você vê uma característica histopatológica dele, você observa que ele tem muita característica de ser um epitélio com queratina, né? Com ceratina. Ele é uma lesão intraóssea. Ele apresenta, né, como exame radiográfico em uma imagem radiolúcida unilocular de tamanho variável. Então, esse dente, né, quando ele é afetado, ele muitas vezes apresenta com a reabsorção radicular desse tipo de cisto ortoceratinizado. Ele, assim como o cisto ceratogênico, ele afeta mais os homens, mas homens jovens, e também vai afetar os posteriores da mandíbula.
Então, você pode ter uma confusão entre esses dois dentes. Mas lembra, né, que uma característica histopatológica, um exame histopatológico vai identificar que esse cisto ele é ortoceratinizado. Bom, em relação às características histopatológicas, né, a gente pode observar um epitélio escamoso estratificado, né, que vai mostrar uma superfície ortoceratinizada, né, grânulos de cerato e hialina, revestimento epitelial delgado, né, e uma camada basal empaliçada. Então, a gente observa uma camada basal empaliçada nesse cisto, que tem um tratamento, né, que consiste, né, na enucleação e na curetagem. Cisto gengival do recém-nascido. Bom, esse cisto, ele é um cisto que ele é muito comum, digamos assim, e eles são, né, pequenas pápulas esbranquiçadas múltiplas. Então, elas geralmente não vêm sozinhas, né? Elas sempre vêm caracterizadas com outras pápulas. Bom, esses cistos, eles dão na superfície da mucosa alveolar, né? Muitas vezes no rebordo alveolar superior, né? Que é muito mais acometido do que o inferior. E ele tem origem também nos remanescentes da lâmina dentária. O cisto gengival do recém-nascido, ele tem um tamanho pequeno, né, medindo de 2 a 3 milímetros, e eles são, né, como eu disse anteriormente, bastante comuns. Em relação ao tratamento, ele não é necessário, né, que muitas vezes esses cistos, eles passam e a criança nem sente, ou então os pais nem percebem. Então, ele é um tipo de cisto que não é necessário tratamento. Cisto gengival do adulto. Esse sim a gente tem que ter uma atenção especial, pois esse cisto também tem a mesma origem, certo, dos remanescentes da lâmina dentária, mas ele é incomum. Por quê? Porque esse cisto, né, ele é denominado de restos de séries, ele não é detectado radiograficamente. Então, muitas vezes o paciente tem aquele cisto há muito tempo, ele pensa que é uma afta, e aí vai piorando, e quando vai ver, né, já está em um estado muito avançado. E aí esse cisto, ele pode vir a produzir uma reabsorção óssea. E aí, nessas tumefações, além de serem assintomáticas, elas são em forma de cúpula, né, como podemos observar aqui. Afeta a mucosa alveolar, afeta né, a parte vestibular dos dentes. Eles são azulados, né, ou azul acinzentado, né, como podemos observar aqui na imagem. E ele afeta mais a região de canino e premolar inferior. Então, a gente já pode observar aqui, né, que ele está na região de canino a premolar inferior. Bom, o cisto gengival do adulto, ele apresenta um tratamento que é somente excisão cirúrgica. E ele não tem recidiva. Então, ele é um cisto que, se você identificar rapidamente, você consegue tratá-lo, né, sem ele ter uma recidiva, sem ele ser recidivante. Mas, muitas vezes, né, como eu disse, o paciente não tem essa atenção e ele acaba ocasionando, né, reabsorção óssea. Aqui a gente tem algumas características histopatológicas. A lâmina ela é bem bonita, porque ela apresenta, né, um revestimento epitelial delgado, achatado, né, pode ter ou não placas focais. Essas células claras podem estar presentes, né, que são os restos da lâmina dental. E geralmente a gente consegue observar o espaçamento, né, do revestimento epitelial no gengival do adulto. Agora o cisto periodontal lateral, que, como eu disse, né, anteriormente, ele se assemelha muito ao cisto ceratogênico odontogênico, né? A sua característica ela é bem frequente. Porque esse cisto, que também tem a mesma origem dos cistos gengivais, também tem remanescente da lâmina dental. E ele também é incomum. O cisto periodontal lateral, a gente já falou sobre ele na aula de doenças da polpa e do periápice. Se eu não me engano, foi a aula 1. E ela ocorre ao longo da superfície reticular lateral. Então, ele pode ser localizado mais em cima, mais ao lado, mais embaixo. E esse cisto, ele afeta, né, pessoas entre 50 a 70 anos. Ele também é assintomático, ele também não é recidivante, tem uma aparência policística, então geralmente esse cisto, né, que afeta mais ou a região de canino e premolar inferior, ele apresenta vários cistos, né, entre eles. E ele dá uma vitalidade pulpar. Bom,
esse cisto, ele apresenta, né, como uma área de radiotransparência, né, que ela é bastante circunstrita entre as raízes de dentes vitais. Bom, esse cisto, ele é muito raro em afetar dentes posteriores, tanto na maxila quanto na mandíbula, e o tratamento dele é bem simples, uma enucleação, que deve ser feita, né, de forma conservadora, ou extração. Mas a maioria dos casos não é necessária a extração desse tipo de cisto. Está acabando. Bom, as características histopatológicas dele, né, apresentam uma cápsula fibrosa, delgada, o epitélio com células escamosas, né, que podem ser tanto achatadas quanto cuboides, e também apresentam, né, células claras e restos epiteliais. Cisto calcificante. Bom, esse cisto também tem a mesma origem, né, também é incomum. Ele também é uma lesão intraóssea. Só que essa lesão, ela afeta, né, em iguais quantidades a maxila e a mandíbula. O cisto calcificante, ele é uma lesão radiolúcida unilocular, ou seja, ele afeta somente um lado, e ele apresenta, né, como uma característica radiográfica um aspecto radiopaco de massa bem definida, e ele é irregular ou similar aos dentes, certo? Mas esse cisto ele tem uma característica que o diferencia dos demais, porque ele tem um alto potencial para formar outras lesões, ou seja, desse cisto calcificante eu posso ter diversas lesões ou até mesmo outros cistos, ou então ele pode evoluir para ser outro cisto, como por exemplo, né, o tumor odontogênico. Bom, esse cisto ele vai afetar mais incisivos e caninos, né, cerca de 65% das vezes. Ele afeta pessoas entre a segunda e a terceira década de idade, né, predominantemente, mas pode afetar diversas idades. E ele, né, uma das doenças que ele pode causar é o odontoma, que é um tipo de tumor. Bom, apresenta um crescimento lento e assintomático. Em relação às características histopatológicas, eles apresentam algo que a gente chama de células fantasmas. Essas células fantasmas são como se fossem células que são semelhantes a ameloblastos. E aí essas células, elas têm a presença de um número variável delas. Apresenta também células basais, cuboides e colunares, ilhas epiteliais, né? E também retículo estrelado central. Não dá para observar muito aqui o retículo, mas ela tem a presença do retículo, sim. Cisto glandular. Bom, o cisto glandular, ele é um tipo raro de cisto, certo? E esse cisto, ele tem um comportamento muito agressivo, né? Esses dois últimos cistos que eu vou falar, eles vão ter um comportamento de extrema agressão. Porque esse cisto glandular, ele vai afetar, né? Ele é mais comum para afetar regiões anteriores, anteriores e inferiores, né? Como podemos observar aqui na imagem. Ele tem um tamanho variável e ocorre em adultos de meia idade. Bom, esses cistos, eles são chamados de cistos que atravessam a linha média. Por quê? Porque quando a linha média divide, né, os dois incisivos centrais superiores. Bom, dentro desse epitélio pode ter outro cisto. Então, é como se dentro desse cisto tivesse uma surpresa, né? Quando abre, tem outro tipo de cisto dentro dele. E como ele é muito raro, quando se descobre ele, né, ele pode ter um tamanho muito variável, né? Inicialmente, quando ele é pequeno, ele é assintomático. E quando ele é maior, ele passa a ser sintomático. Então, a pessoa começa a ter dor, começa a ter uma tumefação. E aí, o tratamento dele é enucleação e ressecção em bloco. Em relação à característica histopatológica, ele tem algo diferencial que são os cílios. Então, aqui, né, a gente pode observar os cílios, né, células mucosas, células epiteliais, células colunares, um epitélio escamoso. Então, todos esses cistos, né, que têm a presença de cília, são cistos glandulares. E, por fim, essa aula está um pouco longa, eu tô falando muito rápido, mas é para ela não ficar tão longa. Mas vão pausando devagarzinho, vão lendo, vão entendendo, vão anotando, que aí vocês vai dar tudo certo. Então, cisto da bifurcação vestibular. Bom, esse cisto dá mais em crianças e pré-adolescentes, certo? E ele é o cisto que agora vocês vão decorar.
Ele é o tipo de cisto que a gente pensa que ele tem um sabor podre. Porque as crianças, quando apresentam esse cisto, elas falam, né, que elas sentem como se fosse um sabor ruim na boca, tem um gosto ruim. Então, ele traz isso, né? Quando ele é liberado, quando ele está dentro da cavidade oral, a pessoa, né, a criança sente esse líquido que tem um sabor podre. Bom, ele é uma inflamação do tecido folicular, né, afeta mais o primeiro molar inferior e vai se desenvolver na face vestibular dele. Ele é bastante incomum, né, como eu disse anteriormente, e as radiografias elas mostram uma lesão bem radiolúcida, né? Então aqui a gente pode observar, né, a lesão radiolúcida unilocular bem circunscrita que envolve a bifurcação vestibular e também a região da raiz. Então ela está envolvendo toda essa região. Bom, ele afeta crianças, né, como eu disse anteriormente, e essas crianças, elas têm uma ligeira sensibilidade na vestibular do molar, e tem uma bolsa, né, nessa face vestibular. E o diagnóstico dele é radiograficamente, juntamente, né, com o exame histopatológico. E em relação ao tratamento, enucleação ou irrigação constante. Então, essa foi a nossa aula sobre cisto da bifurcação vestibular. Então, ele não tem característica histopatológica. Eu espero que vocês tenham assistido e tenham entendido tudo. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí se você não entendeu alguma coisa. Se eu falei rápido, diminua um pouco a velocidade do vídeo, mas foi para ele não ficar tão grande. E é isso. Assistam o próximo vídeo e valeu!